Bom, boa tarde. Quero cumprimentar aqui todos os diretores presentes, diretor Maurício, Bijaldi, diretor Nazareno, diretora Ana Carolina. Cumprimentar também a secretária-geral Roxane e o nosso procurador-geral Luiz Carlos. E informar, dia hoje, 6 de novembro, estamos iniciando agora a nossa reunião deliberativa ordinária de número 891. Temos quórum para dar início, agora são 14h34. Então, eu declaro aberta a reunião deliberativa ordinária da diretoria colegiada da ANA, de número 891. Na sequência, em relação à leitura e aprovação de atas das reuniões anteriores, temos tanto a ata da reunião deliberativa ordinária, realizada no dia 25 de setembro de 2023, a ata da reunião de número 890, bem como a ata também da 26ª reunião deliberativa extraordinária, realizada agora no dia 9 de outubro de 2023. Solicito ao colegiado a dispensa da leitura das atas, tendo em vista que foram previamente encaminhadas a todos, previamente a todos os diretores. Gostaria de colher o voto dos diretores. Diretor Nazareno. De acordo, presidente. Diretora Ana Carolina. De acordo. Diretor Maurício. Também estou de acordo com as atas, as duas. Também estou de acordo com as atas e proclamo o resultado dessa deliberação. As atas estão aprovadas por maioria, por unanimidade. Pergunto aos demais também em relação se existem comunicados a serem feitos no dia de hoje. Diretor Nazareno. Sem informes, senhor presidente. Diretora Ana Carolina. Sem informes. Diretor Maurício. Gostaria apenas de saudar aqui meu colega, diretor Felipe Sampaio, hoje na interinidade da presidência da nossa agência, dizer que te desejar aí nesses próximos 2 meses muita sabedoria para conduzir. A gente sabe que a gente está vivendo vários momentos, especialmente na decorrência do El Ninho, e dizer que pode contar plenamente com a diretoria para essa missão, que a gente sabe que não é simples, são muitas decisões que precisam ser tomadas a todo momento, mas tenho certeza que você vai tirar de letra esse trabalho. Então, só desejar aí 2 meses de muita energia, muita sabedoria para que a gente possa tocar as pautas da nossa agência. Então, apenas isso. Obrigado, diretor Maurício. Agradeço pelas palavras. Também queria comunicar que a nossa agenda do Pacto pela Governança da Questão está avançando. No último dia 31, na semana passada, aprovamos, assinamos o pacto junto com o governo do Distrito Federal, o governo do Ibanez. Estiveram presentes aqui os diretores Maurício, Nazareno e Ana Carolina. Então, encerramos assim a região Centro-Oeste e informo aqueles que nos acompanham também que agora, próxima quinta-feira, assinaremos também com os últimos 3 estados que estão faltando, os 3 da região Norte, Acre, Roraima e Rondônia. Então, vamos concluir essa etapa, e informo também que estão sendo realizadas as oficinas com os estados que já assinamos o pacto. Então, é uma grande satisfação ver o avanço dessa agenda, um avanço que tem o protagonismo da ANA, e que tem tido todo o suporte, todo o patrocínio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Então, acho que eu queria também trazer esse informe aqui, dizer da alegria que é ver esse trabalho acontecendo, ver esse reconhecimento por parte dos governos locais, dos estados, das secretarias de meio ambiente, dos órgãos gestores. Então, tem sido muito gratificante poder acompanhar e fazer parte disso aqui como membro da diretoria colegiada da ANA. Então, sem mais comunicados, gostaria de indagar a Secretaria-Geral se existe alguma observação sobre a ordem dos trabalhos e a inclusão de processos na pauta. Boa tarde a todos. Senhor presidente, informo que não temos pedido de inclusão de matéria extra-pauta e nem de sustentação oral. Segue a ordem dos trabalhos. Então, solicito à secretária-geral que anuncie a matéria do item 1. Passo a leitura do primeiro item da pauta, item DLB 1,
processo 02501-3087-2023, que trata sobre deliberação sobre outorga de direito de uso de recursos hídricos, em nome da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, com finalidade de irrigação na barragem do Paraná, município de São João da Aliança, Goiás. Relatoria do diretor Maurício Abijaldi. Passo a palavra ao relator. Obrigado, Roxane. Passamos aqui, então, ao voto. Trata-se de análise de solicitação de outorga de direito de uso de recursos hídricos em nome da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, para captação de água na barragem do Paranã, situada no Rio Paranã, com a finalidade de irrigação de 2.000 hectares de cultura de arroz, pelo método de inundação permanente, município de São João da Aliança, Estado de Goiás. A água captada será conduzida aos irrigantes por canal de adução, de cerca de 2.991 metros de extensão, já implantado, a qual parte da barragem Paranã, outorgada pela resolução de número 126, de 3 de abril de 2006, e a conectará à barragem extrema de domínio estadual em fase de projeto, sendo parte integrante do projeto Flores de Goiás, de acordo com as informações contidas, Flores de Goiás, aí eu coloco aqui a figura aqui presente no meu voto. De acordo com as informações contidas no requerimento de outorga, todo o volume de água a ser captado destina-se à irrigação. O projeto de irrigação Flores de Goiás está localizado numa área compreendida pelos municípios de Flores de Goiás, Formosa e São João da Aliança. As obras tiveram início em 97, com a implantação de infraestrutura de acumulação de água para irrigação de uma área de 26,5 mil hectares destinada ao cultivo de arroz, milho, soja, girassol e espécies frutíferas. A risicultura é o que predomina na região, com cerca de 2.000 hectares voltados ao cultivo do cereal. O usuário apresentou requerimento de outorga de uso de recursos hídricos em 6 de julho deste ano, por meio do nosso sistema REGLA, conforme disposto na Resolução 1938, de 30 de outubro de 2017. A nossa Superintendente de Regulação se manifestou pela emissão da outorga, por meio do parecer técnico de análise, de número 1157 deste ano, e a análise baseou-se em dados técnicos e informações que constam na tabela 1, que eu trago aqui no meu voto. De acordo com o parecer técnico, a demanda requerida está compatível com o tipo e porte do empreendimento, no entanto, houve necessidade de ajustes na planilha de irrigação com relação ao coeficiente de ajuste no primeiro mês de cultivo, visando encher os tabuleiros, bem como foi aumentada a captação no mês de outubro para 5 dias para a prevenção de veranicos. Os ajustes mencionados foram aceitos pelo usuário. A análise de disponibilidade hídrica foi realizada por meio do nosso sistema de suporte à decisão, em regime de análise mensal, indicou que há disponibilidade hídrica para o atendimento da solicitação, considerando o comprometimento hídrico coletivo de 37,3% e o comprometimento ajusante do ponto de captação. Não poderá haver captação nos meses de novembro a março. Em razão das características e porte do empreendimento, foi sugerida a emissão de outorga com prazo de validade de 20 anos, com as seguintes condicionantes. Quantitativos outorgados nesse ato poderão ser alterados em decorrência de condições climáticas diversas, alocação de água, marcos regulatórios ou outras condições que, assim, indiquem a necessidade de atender os prioritários. O planejamento do empreendimento e efetivo uso da água deverão levar em conta a proibição de captação nos meses em que os volumes forem nulos no quadro de demandas constante deste ato. E o usuário deverá atingir uma eficiência mínima global de uso de água do projeto de 60%. E para fins de verificação no cumprimento da média de eficiência, o titular deverá encaminhar a cada 5 anos, ou quando de um eventual pedido de alteração da outorga, um relatório com dados anuais referentes à área irrigada e respectivas culturas. O superintendente adjunto de regulação aprovou, então, o parecer e recomendou a emissão do ato. E, nesse sentido, a deliberação dessa diretoria ela é justificada em razão do artigo 1º, inciso 2º, linha C, da Resolução 26, de 8 de maio de 2020, porque se trata de um pedido de outorga de uso de recursos com vazão máxima de captação superior a 2,5 metros cúbicos por segundo. Então, nesse sentido, é o meu relato. Eu questiono aos diretores se teriam alguma consideração a ser feita.
Obrigado, diretor Maurício. Indago aos demais diretores se há alguma observação a se fazer. Sem considerações. Diretora Ana Carolina. Nenhuma observação. Antes do diretor Maurício seguir para o seu voto, a leitura do voto, só gostaria de comentar a importância, né, que será feita a partir da viabilização de projetos, né, diretor Maurício, de irrigação a partir da barragem, né, do Paranã, né, de grande importância, né, para o desenvolvimento dessa região aqui no estado do Goiás. Então, por isso, de forma muito assertiva, foi solicitada, né, pela Secretaria de Estado de Agricultura, de Pecuária e Abastecimento, né, esse presente pedido de outorga. Então é isso, acho que o diretor Maurício pode fazer leitura do seu voto, por favor. Obrigado, diretor Felipe. Só complementando, a Ana tem avançado, inclusive temos na pauta hoje um assunto de sua relatoria que fala da fiscalização responsiva, que eu acho que vem a somar aqui também na questão do monitoramento e da melhora da eficiência, né, dos usos de recursos hídricos. Então, acho que estamos virando a chave hoje de uma nova era de regulação aqui, menos focada no comando e controle e mais na questão dos instrumentos econômicos, da responsabilidade, que é a corresponsabilidade dos agentes. Então, feito esse pequeno comentário, o voto, a outorga em questão, ela atenderá um perímetro irrigado que integra esse projeto de Flores de Goiás, cuja finalidade, conforme informa pela CEAPA, é dotar a região nordeste do estado de Goiás com infraestrutura hidroagrícola que viabilize a produção irrigada, transformando a região mais carente do país em grande produtora agropecuária. Assim, embora a resolução ANA 1938 de 2017 estabeleça que o prazo de vigência da outorga de 20 anos se aplica a áreas superiores a 2.000 hectares, e no caso específico é exatamente 2.000 hectares, considerando tratar-se de outorga para agente público estadual e que o empreendimento integra o projeto de perímetro irrigado, eu considero pertinente que se acolha o prazo proposto, de 20 anos, resguardado ainda o interesse público do empreendimento e a inserção da condicionante de verificação do cumprimento da meta de eficiência definida. Diante do exposto, com fundamento nas manifestações das áreas competentes, eu me manifesto favoravelmente à emissão da outorga, em nome da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, para a captação de água na barragem do Paranã, situada no rio Paranã, com a finalidade de irrigação, no município de São João do Olian, estado de Goiás, nos termos da minuta anexa ao parecer 1157/2023 da nossa Superintendência de Regulação. Esse é o meu voto. Obrigado, diretor Maurício. Passo a acolher o voto dos demais diretores. Diretor Nazareno. Também voto pela aprovação do pleito, do outorgado. Diretora Ana Carolina. Acompanho o voto do relator. Bom, eu também acompanho o voto do relator, na oportunidade que parabenizo, e então declaro aqui o resultado da deliberação desse item por unanimidade, aprovado por unanimidade. Solicito à secretária-geral que anuncie a matéria do item 2, por favor. Passo a leitura do segundo item da pauta, DLB 2, processo 02501-4889 de 2019, que trata sobre deliberação sobre outorga preventiva de uso de recursos hídricos em nome da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, com a finalidade de irrigação no Rio São Francisco, município de Malhada, Bahia. Relatora, diretora Ana Carolina. Passo a palavra para a diretora. Boa tarde a todos. Bom, esse processo trata o presente processo do pedido de outorga preventiva de recursos hídricos em nome da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, para captação de água no canal de aproximação EB1 do Rio São Francisco, para o projeto de irrigação IUIU no município de Malhada, do estado da Bahia. Por se tratar de pedido de outorga preventiva com vazão de captação superior a 2,5 metros cúbicos por segundo ou 9.000 metros cúbicos por hora, cabe à diretoria colegiada a deliberação sobre o caso em tela, nos termos do artigo 1º, inciso 2º, a linha C da resolução ANA de número 26, de 2020. Sobre os antecedentes. O empreendimento em questão já foi objeto de outorga preventiva, emitida pela agência por meio da outorga preventiva de uso de recursos hídricos de número 695, de 9 de março de 2020, cuja vigência se estendeu até o dia 10 de março de 2023.
Na ocasião, não foi apresentada a solicitação de conversão da outorga de direito de uso. Um novo pedido de outorga preventiva foi protocolado pela interessada junto à agência, por meio do Sistema Federal de Regulação de Usos, o REGLA, conforme indicado no requerimento de outorga em 10 de novembro de 2022. Mais recentemente, a Codevasf ressaltou que o projeto de irrigação IUIU é uma das ações vinculadas ao Programa Prioritário de Investimentos, o PPI, no âmbito do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, tendo, assim, solicitado providências para a continuidade da reservação da vazão para viabilizar o referido empreendimento. Das manifestações das UORGs, né, e agora da UORG solicitante. A análise do pedido foi realizada pela coordenação de outorga da Superintendência de Regulação de Uso de Recursos Hídricos, através de um parecer técnico. Temos aqui no voto as características do empreendimento, onde eu ressalto aqui o tipo de interferência, que é uma captação para finalidade de irrigação das culturas de abacaxi, banana, cebola, cenoura, feijão, goiaba, limão Tahiti, mamão, manga, num volume, uma vazão máxima de 82.800 metros cúbicos por hora, e a vigência é de 3 anos. Então, conforme a avaliação da área técnica competente, as demandas constantes da interferência estão compatíveis com o tipo e o porte de empreendimento. Ademais, foi realizada análise de disponibilidade hídrica pelo Sistema de Suporte à Decisão de Outorga, o SSDO, concluindo-se a partir dos resultados do comprometimento hídrico individual, coletivo e do trecho ajusante, que há disponibilidade hídrica para o atendimento do pleito. Dessa forma, recomendou-se a emissão da outorga preventiva dos recursos hídricos pelo prazo de 3 anos. Na sequência, a coordenadora de outorga e o superintendente adjunto de regulação de usos e recursos hídricos, por meio de despacho, aprovaram a manifestação técnica, recomendando a emissão da outorga preventiva. Destacou-se que, em conformidade com o artigo 24 da Resolução ANA 1938, de 2017, a matéria não requer a oitiva da Procuradoria. Após o encaminhamento pelo diretor supervisor da área de regulação, os autos foram, então, distribuídos a essa diretora para fins de relatoria, após sorteio realizado em 24 de outubro de 2023. E esse é o meu relato. Obrigado, diretora Ana Carolina. Questiono os demais diretores se tem alguma observação a ser feita. Sem considerações, presidente. Diretor Maurício. Também nenhuma consideração. Eu também não tenho nenhuma consideração. Diretora Ana Carolina, se puder ler o seu voto, por favor. Então, após a avaliação do presente processo, considerando que as informações e os atos administrativos produzidos em sua instrução estão revestidos de responsabilidade funcional dos servidores que as prestaram ou os praticaram, a presunção de fidedignidade das informações prestadas, bem como a constatação de que o processo foi instruído em conformidade com os normativos vigentes dessa agência, essa diretora se manifesta favoravelmente à concessão de outorga preventiva de recursos hídricos à Codevasf, referente para o projeto de irrigação IUIU, no município de Malhada, estado da Bahia, na forma da minuta anexa ao parecer técnico de análise da outorga de número 1163 de 2023. Diretora Ana Carolina, quero colher os votos. Diretor Nazareno. Voto com a relatora. Diretor Maurício. Acompanhe a relatora. Eu também acompanho a relatora. Oportunidade também parabenizo pelo relato e de um importante projeto de irrigação também para a região, né, nesse programa prioritário de investimentos. Gostaria também de declarar que a deliberação, todos os votos favoráveis, temos unanimidade aqui na matéria. Solicito à secretária-geral que anuncie a matéria do item 3, por favor. Terceiro item da pauta, DLB 3, processo 02501-1528 de 2023, que é uma deliberação sobre análise de impacto regulatório e meio de participação social, acerca de minuta de resolução para a normatização do automonitoramento do uso das águas pelos usuários de recursos hídricos outorgados em corpos de água de domínio da União. Relatoria do diretor-presidente interino, Felipe Sampaio. Trago a deliberação deste colegiado,
relatório de análise de impacto regulatório e a modalidade de participação social acerca da minuta de resolução para normatização do automonitoramento do uso da água pelos usuários de recursos hídricos outorgados em corpos de água de domínio da União. Desde 2009, a ANA regula a questão do monitoramento de usuários de recursos hídricos outorgado pela agência, no sentido de acompanhar com maior precisão as atividades de captação e de lançamento em rios de domínio da União. Assim, contabilizam-se mais de 40 resoluções vigentes acerca do tema, referindo-se a automonitoramento em nível nacional, regional ou em sistemas hídricos locais, além de regulamentos que tratam exigências individuais, termos de alocação de água ou instrumentos de fiscalização. Então, temos diversos instrumentos aí nesse sentido. Nota-se que a profusão de instrumentos regulatórios, ainda que se faça necessária, demonstram a pulverização de normas e procedimentos, causando incertezas e até mesmo insegurança aos usuários. Soma-se a isto o fato de que, apesar das diversas resoluções, apenas uma extensão limitada dos corpos hídricos regulados pela ANA possui a obrigatoriedade do automonitoramento, tendo como consequência importantes bacias desassistidas dessa prática. Para completar esse relato, há que se destacar que a maior parte das resoluções editadas pela agência tratam tão somente de captação, deixando questões atinentes a vazões lançadas e quantidades da água desreguladas, sendo automonitoradas em poucas áreas do território nacional. Então, com o objetivo de trazer essa organização, né, dos diversos instrumentos existentes, bem como endereçar lacunas regulatórias existentes, a Superintendência de Fiscalização inseriu na agenda regulatória da ANA, resolução número 138, aprovada no ano passado, a ação número 6.3, intitulada Atualizar e aprimorar os normativos relativos ao automonitoramento de usuários de recursos hídricos e envio da DAUR, Declaração de Uso de Recursos Hídricos. Então, o processo conta com a nota técnica número 15 de 2023, na qual a superintendência supracitada define o automonitoramento como um ciclo completo de monitoramento pelos usuários, compreendendo a medição, o registro, o armazenamento dos dados e a posterior declaração dos dados, por meio do processamento e envio à ANA. Então, dessa forma, o termo automonitoramento agrega dois conceitos, o monitoramento e a declaração de uso. Então, a área técnica avançou, demonstrando que o automonitoramento impacta diretamente outros instrumentos de gestão de recursos hídricos, tais como cobrança, a análise de pedidos ou de inatividade de outorgas, estabelecimento de termos de alocação de água e marcos regulatórios e ação de fiscalização. O automonitoramento é quem aproxima a contabilidade hídrica de escritório ao balanço hídrico efetivo na bacia. Então, essa prática também vai ao encontro das medidas responsivas de regulação, se afastando das ações focadas em controle, comando, modernizando, assim, de forma geral, a atuação da fiscalização. Por meio do despacho 429/2023 da SGE, a Secretaria-Geral fez público que a diretoria colegiada aprovou por unanimidade, em sua reunião de deliberativo ordinário de número 847, a oportunidade e conveniência de abertura de processo regulatório para a normatização do automonitoramento do uso da água pelos usuários de recursos hídricos outorgados em corpos d'água de domínio da União. Então, por meio do aviso de tomada de subsídio, número 4 de 2023, foi aberto o procedimento para colher contribuições da sociedade ao processo regulatório de normatização do automonitoramento do uso da água pelos usuários de recursos hídricos outorgados em corpos de água de domínio da União. E, na sequência, a área técnica apresentou o relatório número 1 de 2023 da COFIO-SFI, que trata da análise das contribuições recebidas. Neste documento, a superintendência afirma que receberam 150 contribuições durante a etapa da tomada de subsídios. Então, de forma geral, as opiniões recebidas convergiam com a percepção da relevância do tema e da necessidade de que o assunto seja objeto de regulação, haja vistas os impactos diretos nas ações de gestão efetiva dos recursos hídricos. Ademais, a participação da sociedade auxiliou a área técnica a moldar a construção do AIR e da minuta de resolução, apontando caminhos e tópicos a serem abordados na peça regulatória. A área técnica
apensou ao processo o relatório de análise de impacto regulatório, que se inicia apresentando o problema regulatório como baixo conhecimento da água efetivamente utilizada pelos usuários regularizados pela União, para aprimoramento da gestão dos recursos hídricos no Brasil. Então, esse foi apresentado como problema regulatório. A fim de contextualizar o assunto, explicou-se que o instrumento da outorga e o cadastro dos usuários de recursos hídricos tem o objetivo de dar segurança hídrica e jurídica, não só ao usuário, mas também ao regulador, que já define invasões, regras e expectativas de garantia hídrica. A ANA tem cerca de 17 mil outorgas de captação vigentes, e, como o número demonstra, uma enorme responsabilidade de zelar para que os usuários respeitem os volumes outorgados. A agência demanda que os usuários preencham anualmente a declaração anual de usos de recursos hídricos, na qual devem inserir os valores mensais de uso da água referentes ao ano anterior. Outra opção que o usuário tem é usar o aplicativo Declara Água, no qual pode inserir as medições mês a mês, ou enviar os dados via telemetria. Por mais que essas iniciativas sejam importantes, e elas são, a realidade é o desconhecimento dos volumes de água efetivamente utilizados, impondo limites à gestão eficiente dos recursos hídricos. O documento avança, reafirmando que a proliferação de instrumentos que tratam do tema no âmbito da agência causam dispersão de informações, assimetria de critérios para usuários e dificuldades, muitas vezes, na fiscalização. Além disso, reconhece-se que a implantação do automonitoramento seria benéfica para duas situações. Primeira, em empreendimentos de médio e grande porte, uma vez que esses são os maiores consumidores, ou seja, aqueles que indisponibilizam maior parcela do recurso hídrico. E a segunda situação, em bacias críticas e estratégicas, com marcos regulatórios estabelecidos pela ANA, também são reconhecidos como fortes aliados do automonitoramento, uma vez que vários deles estabelecem as regras de monitoramento e declaração. Ainda assim, apenas cerca de 5% das interferências de corpos hídricos de domínio da União possuem a obrigatoriedade de monitorar suas captações. No que se refere aos lançamentos, o número é ainda mais baixo. A área técnica prosseguiu no AIR com a identificação dos atores envolvidos, sendo eles a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico e os usuários outorgados em recursos hídricos de domínio da União. Além disso, trabalhou em cima do problema regulatório, já dito, mencionado, baixo conhecimento da água efetivamente utilizada pelos usuários regularizados pela União. Construindo, assim, a árvore que trago aqui anexo ao meu relato, com bases nas causas e consequências surgidas a partir do problema regulatório. O AIR prossegue com a apresentação de 5 alternativas para o enfrentamento do problema regulatório. Tais alternativas foram construídas levando-se em consideração as seguintes premissas: unificar e simplificar a normatização existente sobre o automonitoramento, expandir a obrigatoriedade do automonitoramento no Brasil e padronizar os critérios mínimos de qualidade, frequência e transmissão dos dados. Trago, junto ao meu relato, um quadro que demonstra como cada uma dessas alternativas apresentadas pela área técnica considerou os itens acima descritos. Então, como se nota, a alternativa 1 é a da não ação. A alternativa 2 se propõe a revisar o automonitoramento de captações em resoluções de marcos regulatórios no semiárido, padronizando regras e critérios. É uma opção que se limita a atuar em locais com marcos regulatórios no semiárido do país, se restringindo as captações, não abordando os lançamentos e submetendo que, para o resto do território nacional, seriam necessárias normas individualizadas. Porém, a alternativa 3 pressupõe revogar os normativos vigentes e editar nova resolução, estabelecendo um novo marco legal sobre o automonitoramento para usuários prioritários. Neste cenário, uma resolução com abrangência nacional seria estabelecida e seriam respeitados os marcos regulatórios em sistemas hídricos locais. Além disso, seriam utilizados os conceitos de unidades de gestão de recursos hídricos, conforme definidas no Plano Nacional de Recursos Hídricos, 22-24, estabelecendo limites
de obrigatoriedade regionalizados. Essa alternativa também endereça os lançamentos. A alternativa 4, por sua vez, prevê revogar os normativos vigentes e editar nova resolução, estabelecendo novo marco legal sobre o automonitoramento para usuários prioritários nos moldes da alternativa 3, com inclusão de telemetria para grandes usuários em todo o país, o que geraria ganhos expressivos na qualidade do monitoramento dos usuários responsáveis pelas maiores vazões outorgadas. Por fim, a alternativa 5 apresenta a opção de revogar os normativos vigentes e editar uma nova resolução, estabelecendo um novo marco legal sobre o automonitoramento para todos os usuários regularizados e com exigências de telemetria para grandes usuários. Ou seja, essa opção é similar à anterior, porém passa a alcançar todos os usuários. Então, de acordo com o AIR, as alternativas 2, 3, 4 e 5 apresentam, de maneira geral, diretor Maurício, os mesmos impactos positivos e negativos, com intensidades diferentes dos impactos para cada cenário, já que em cada uma dessas alternativas, o número de usuários enquadrados varia. A seguir, se procedeu à análise comparativa entre as alternativas por meio do processo analítico hierárquico. Haja vista que essa metodologia permite comparar o desempenho das diferentes alternativas à luz de diversos critérios, fazendo comparações par a par. A equipe técnica procedeu, então, à construção do modelo, estipulando critérios, considerando relevantes para a resolução em apreço e dando devido peso aos critérios escolhidos. A etapa seguinte foi, então, a de fazer a comparação entre as alternativas. Como resultado, a alternativa que pontuou melhor foi a alternativa de número 4, conforme pode ser visualizada em um gráfico anexo aqui ao meu relato. A área técnica passou, na sequência, a avaliar como a agência, especialmente a Superintendência de Fiscalização, diretor Nazareno, deve se adaptar para dar consecução às alternativas escolhidas. O primeiro passo foi a confecção do ato normativo que estabelece o novo marco legal de automonitoramento com harmonização de conceitos, critérios de obrigatoriedade, frequência e temporalidade de atos passados. Em seguida, foi identificada a necessidade de evolução dos sistemas de informação que auxiliarão na recepção desses dados, compilação e integração deles, com especial atenção à necessidade de integração entre o Declara Água, a DAUR e o sistema de fiscalização. Ações que devem ser feitas em parceria com a Superintendência de Tecnologia da Informação. Além disso, identificou-se a necessidade de desenvolver capacidades adicionais relacionadas à recepção dos dados provenientes de telemetria com a parceria da Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica, SGH, diretora Ana Carolina, e a Superintendência de Tecnologia de Informação. Observou-se também a necessidade de desenvolver um plano de comunicação para alertar os usuários das mudanças provenientes da resolução, inclusive parceria com os demais entes do SINGRE. Outro ponto destacado pela área técnica aborda a necessidade de criação de um manual de automonitoramento que servirá como um guia orientativo para os usuários. Deve-se prever também uma área de tira-dúvidas e perguntas frequentes no sentido de auxiliar os usuários sobre como se dará a execução deste novo instrumento. Por fim, a área técnica prevê a confecção de relatórios periódicos que avaliarão o cumprimento da norma e a sua efetividade. Então, a área técnica terminou o relatório de avaliação de impacto regulatório com análise dos prováveis riscos que podem comprometer, reduzir ou atrasar a implementação da nova resolução com suas respectivas medidas de mitigação e traçou, bem como estratégias claras de monitoramento e avaliação da norma. Em relação às manifestações, a manifestação da Assessoria Especial de Qualidade Regulatória, por meio de nota técnica, a ASREG analisou a conformidade do AIR aos instrumentos legais que o regulamentam, quais sejam o Decreto 10.411 e as boas práticas regulatórias, atestando que se cumpriram as exigências previstas. Em relação à manifestação da Procuradoria Federal, por meio de parecer técnico, a Procuradoria se manifestou pela possibilidade jurídica do ato regulatório, recomendando as seguintes alterações na minuta de resolução. Que a forma verbal resolveu seja substituída por resolve, no preâmbulo, que o título da norma seja resolução ANA, que seja excluído do artigo 16 da minuta
que seja excluído o artigo 16 da minuta, devendo a possível alteração da resolução ANA número 1941 de 2017 ser objeto de normativo específico para tal no âmbito dessa agência, e que o artigo 20 da minuta seja observada, que no artigo 20 da minuta seja observada a regra de vigência, nos termos do decreto 10.139 de 2019. Então, é o que basta relatar. Eu passo aos meus pares para perguntar se há alguma observação a ser feita antes da leitura do voto. Diretor Felipe, queria só cumprimentá-lo pelo voto e chamar a atenção para alguns aspectos da construção desse normativo, né? A ANA tem feito um esforço muito grande no sentido de seguir as boas práticas internacionais de formulação das suas normas e das suas regras. E também no âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos, nós também temos inserido no âmbito do SINGRE essas boas práticas e compartilhado com os órgãos gestores estaduais, com os usuários de recursos hídricos, aquilo que pretendemos fazer. Então, eu queria destacar que, para chegarmos a esse ponto de ter uma proposição normativa, essa proposição passou por ampla oitiva da sociedade na tomada de subsídio, onde as pessoas puderam, já na fase inicial de identificação do problema, apresentar alternativas e questionamentos. Também uma outra boa prática empregada nesse processo regulatório é a consolidação normativa, naquela nossa linha de dar sempre clareza e simplicidade aos nossos processos normativos. Então, essa proposição traz uma consolidação muito significativa de normas para que o usuário de recursos hídricos saiba como fazer o automonitoramento. E, por fim, há uma estratégia de implementação muito clara, onde ficam identificados os requisitos, aquilo que a gente vai precisar fazer para, em sendo aprovado o normativo, isso possa ser de uso efetivo e muito facilitado para o usuário de recursos hídricos, quando nós falamos da evolução de sistemas que nós precisamos, quando nós identificamos uma clara necessidade de ampliação das capacidades da nossa telemetria. Então, se olharmos as boas práticas instituídas pela OCDE, pelo Banco Mundial, também nos normativos de recursos hídricos nós temos seguido. E, por fim, diretor relator, eu queria apenas sugerir, em nome também da coesão e da clareza das normas, a conformidade entre os termos utilizados na proposição normativa atual de automonitoramento com aquelas que nós aprovamos dentro do projeto Outorga 4.0, especialmente na definição do conceito de usuário, na definição do conceito de interferência. Há pequenas diferenças ali, mas entendo que, em nome da coesão e da coerência regulatória, todos os nossos normativos devem ter exatamente o mesmo normativo, assim como para a redefinição do conceito de empreendimento, que nós definimos ainda esse ano na Resolução 54/2023, também tem uma pequena diferença, mas, em nome do ganho de qualidade normativa que pretendemos, a coesão e a coerência entre os nossos normativos também é importante. Então, sugeri que o senhor acolha em seu voto as considerações acerca desses três conceitos que precisam estar alinhados. Obrigado, diretor Nazareno. Passo para a diretora Ana Carolina, eventuais considerações. Diretor-presidente, eu quero parabenizar o teu relato, e eu não quero ficar aqui repetitiva, porque eu acho que o diretor Nazareno colocou muito bem, né, os esforços que a casa tem feito, no sentido de fazer os nossos normativos de acordo com todas as instruções e os exemplos que a gente tem internacionalmente, garantindo aí todo o zelo, né, por todo o processo e resolução emitido aqui por essa casa. Então, eu gostaria só de reforçar, acho que foi muito importante, diretor Nazareno, isso que você colocou no final, no sentido de a gente manter a coerência nos nossos conceitos, né, em todas as nossas normas, para que a gente possa ter realmente a clareza e a coesão necessária, né, para que a gente possa ter uma linguagem única dentro da agência e passada para fora também. E quero parabenizar também toda a nossa equipe aqui, tanto a área técnica, que tem se esforçado muito no cumprimento da agenda regulatória e no cumprimento de todos os desafios que não são pequenos, né, colocados aí para a SRE, e também pela ASEG, que também tem tido esse papel importante na agência, né, de conduzir esses processos de AIR e conduzir para que a gente possa ter os melhores resultados, as melhores resoluções emitidas. Então, só parabenizar mesmo toda a equipe da agência e também o seu relato, diretor Felipe, e dizer que, mais uma vez aqui, eu reforço como que é importante
esse zelo e esse cuidado que a Agência Nacional de Água e Saneamento tem tido para que a gente possa melhorar sempre os nossos serviços aqui, tanto para a sociedade quanto para o nosso país, na gestão aí dos nossos recursos. Obrigado, diretora Ana Carolina, pelas palavras. Eu passo agora ao novo diretor Maurício para alguma observação. Obrigado, presidente. Me associando aqui aos meus pares, gostaria de destacar que qualquer diretor gostaria, inclusive, de estar relatando, trazendo essa boa notícia para a agência, considerando que está num contexto mais amplo, que a gente vem dando a nossa marca, vamos assim dizer, essa nova diretoria, que completou 1 ano e meio aproximadamente agora, quanto à questão da uma mudança de rumos em relação à atividade regulatória. Como mencionei antes, saindo daquele viés nitidamente de comando e controle, onde a fiscalização ainda trabalha com aquele modelo arcaico de ter que ir no local, aplicar advertência, penalidades, para um modelo onde os próprios usuários são tão responsáveis quanto o órgão fiscalizador pela boa gestão dos recursos hídricos. Então, esse contexto maior da fiscalização responsiva, e eu estendo isso à regulação responsiva, que é o que a Ana vem buscando. Inclusive, temos aqui consultorias em andamento justamente para dar essa conotação para casa. Eu percebo assim, vamos dizer, a forma acertada que há 1 ano e meio atrás essa diretoria, na sua estruturação, previu um foco muito importante dentro da parte de qualidade regulatória, onde a gente pôde pensar os nossos sistemas e trabalhar com isso. Tanto é que a gente está trabalhando hoje numa avaliação de impacto regulatório pela leitura do processo. Imagino que no seu voto você vai destacar alguns pontos nesse sentido. Trazem aqui a excelência e o rigor utilizado para a avaliação dos cenários futuros e os impactos das nossas atividades. E esse impacto eu enxergo como um impacto muito positivo, considerando que a gente acaba trazendo não só a tecnologia a nosso favor, mas como gerando esse senso comum de responsabilidade, enfim, vou dizer, dos grandes usuários, especialmente, quanto à boa gestão dos recursos hídricos. Então, nesse sentido, já sem mais comentários, eu gostaria aqui ansiosamente de ouvir as conclusões do seu voto para que possamos, enfim, inaugurar esse momento aqui na nossa agência de aprovar o automonitoramento e, posteriormente, sedimentar a fiscalização responsiva na nossa agência. Obrigado, diretor Maurício. Passo agora, então, a leitura do voto. Antes de proferir, então, meu voto, gostaria de parabenizar esse trabalho da Superintendente de Fiscalização. A análise de impacto regulatório foi feita com muito zelo e profundidade. O estudo ele é bem detalhado, a escolha das alternativas refletidas com cuidado e a construção dos critérios e pesos da análise comparativa foi clara e minuciosa. Estendo as congratulações também, como meus demais pares o fizeram, à Assessoria de Qualidade Regulatória, que auxiliou intensamente a SFI na confecção deste documento. Destaco aqui que a ASREG, essa Assessoria de Qualidade Regulatória, fez uma simulação da qual a nota, de qual nota o AIR receberia se fosse avaliado de acordo com os padrões do selo de boas práticas regulatórias, criado ali pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior de Serviço. E o resultado dessa simulação que foi demonstrado é que o AIR ganharia selo de ouro. Ou seja, a mais alta condecoração possível que um AIR pode receber. Então, isso demonstra o empenho das equipes da ANA, desse time, que ele tem se empreendido em aperfeiçoar os instrumentos regulatórios e a gente fica muito satisfeito. Então, nesse sentido, com os fundamentos nas manifestações das áreas competentes, aqui já citadas, este diretor é favorável à aprovação do AIR e propõe que seja realizada consulta pública da minuta de resolução apensada aos autos sobre o documento 44309/2023 pelo período de 45 dias. Solicito que, concomitantemente, também seja aberta consulta interna, também, acho que é importante, pelo prazo de 10 dias. Então, durante esse período dos 45, durante 10 dias, a gente vai estar
recebendo também consultas da casa, sugestões. Então, recomendo outro sim, que a SFI acate as recomendações exaradas no parecer da Procuradoria Federal, né, submetidas à consulta pública, né, que já contemple essas observações. Ademais, recomendo que o problema regulatório constante no IR, ao invés de baixo conhecimento da água efetivamente utilizada pelos usuários regularizados pela União para o aprimoramento da gestão dos recursos hídricos, seja apenas baixo conhecimento da água efetivamente utilizada pelos usuários regularizados da União. Acho que esse é o problema, né, que a gente está querendo resolver. Né? A questão de, para o aprimoramento da gestão dos recursos hídricos no Brasil é o que a gente quer alcançar, é a consequência dessa nossa resolução, da nossa atuação. Então, por fim, solicito que a SFI inicie as tratativas concretas junto à STI e SGH, de modo a dar consecução aos passos necessários para a recepção, armazenamento e tratamento de dados, bem como da preparação dos sistemas, né, que se fizerem necessários para que, uma vez aprovada essa resolução, a ANA esteja pronta a operar nos moldes já impostos pelo novo ato normativo. Então, solicito também que a área técnica comece a desenvolver os manuais e guias, né, que foram mencionados aqui no relato, e que devem ser endereçados aos usuários impactados pela resolução a ser aprovada. Então, por fim, peço que se crie uma estratégia de comunicação junto ao nosso Serviço Especial de Comunicação, para que, uma vez aprovada essa resolução, a ANA possa dar ampla divulgação, né, Nazareno, como você bem mencionou agora há pouco, diretor, ampla divulgação às novas regras sobre o automonitoramento, e também quero acatar a sugestão do nobre diretor Nazareno, né, na questão dos 3 conceitos que mencionou, né, de usuário e de empreendimento e interferência. Né? Então, esses 3 conceitos que estejam alinhados aí já aos normativos da agência. Esse é o meu voto. Passo. Senhor presidente, só uma questão de ordem aqui, só para deixar claro. Então, o cenário escolhido foi o cenário 4, é isso? Perfeito. Isso ficou registrado, bem registrado no voto. Eu sei que está no relato que você trouxe todos os cenários. Isso. Inclusive, você colocou que teve a maior votação. Foi o cenário número 4. Mas eu acho que seria importante no voto você confirmar que o cenário escolhido... O resultado do AIR. Porque é isso que a gente está, vamos dizer assim, decidindo aqui em termos de AIR. É aprovar pelo cenário 4, que abrange todos os grandes usuários, não todos os grandes, não, os grandes usuários e não todos os usuários, não é isso? Isso. Se eu não me engano. Isso. Porque aí a gente vai abarcar, num primeiro momento, pelo menos, aqueles usuários que são altamente consumidores de água, vamos assim dizer, né? Ou que têm empreendimentos com alto volume de água envolvido. Evidentemente que a gente não pode trazer isso para o pequeno usuário já de imediato, é um ônus, né, muito grande no sentido de evoluir ali na questão da fiscalização responsiva. Mas acho que seria importante estar destacado ali, não sei se não ficou, eu sugiro que também... Perfeito, perfeito. Solicito também que a gente consiga também essa sugestão do diretor Maurício no voto. Né? O cenário, a alternativa número 4, né, por sua vez, né, ela prevê revogar os atos normativos vigentes e editar a nova resolução, estabelecendo um novo marco legal sobre o monitoramento para os usuários prioritários. Né, Você vê a importância disso, que a gente, inclusive, reduz o nosso estoque regulatório, que é algo que a nossas REG, Assessoria de Qualidade Regulatória, tem buscado, enfim, no sentido de aprimorar o nosso conjunto de normativo. Perfeito, diretor Maurício. Então, eu passo a colher os votos agora. Como voto, diretor Nazareno? Voto com o relator. Diretora Ana Carolina? Eu acompanho o relator. Diretor Maurício? Também voto com o relator. Então, também voto favorável. Na verdade, já fiz a leitura do meu voto, né, com esses ajustes. Então, eu quero proclamar o resultado da deliberação, a matéria aprovada por unanimidade, e solicitar à secretária-geral que anuncie a matéria do item 4. Passa a leitura do 4º e último item da pauta, item DLB 4, processo 02501-1823 de 2019, que trata de deliberação sobre revogação de outorga de direito de uso de recursos hídricos em nome de Altran Lopes Avelar Neri, por descumprimento do prazo previsto na Lei 9433, de 8 de janeiro de 1997, de relatoria do diretor Nazareno Araújo. Passo a palavra ao diretor, relator. O relato traz análise da proposta de revogação de ofício por inatividade da outorga ANA número 1425, publicada em 29 de julho de 2019, com prazo de 10 anos, emitida em nome de Altran Lopes Avelar Neri, no Rio Paraná, no município de Flores de Goiás, no estado de Goiás.
O Rio Paraná é um rio de domínio da União, que nasce no município de Formosa, no estado de Goiás, na região do Planalto Central do Brasil, seguindo até adentrar o estado do Tocantins, onde se junta com o Rio Maranhão e forma o Rio Tocantins. No seu trecho superior, até a confluência com o Rio Corrente, o Rio Paraná apresenta intensa demanda por irrigação, o que levou essa agência à edição de normativos com regras específicas para a emissão de outorgas na bacia, em especial com relação à operação dos reservatórios no Rio Paraná. Em 2019, o usuário Tran Lopes Avelar recebeu outorga de direito de uso de recursos hídricos para a captação da água com a finalidade de irrigação de 50 hectares de culturas temporárias por aspersão no sistema de pivô central, no Rio Paraná, no município de Flores, por meio da resolução número 1425 de 2019. Na ocasião, os indicadores de comprometimento hídrico da bacia eram, individualmente, desse empreendimento, 0,34% da disponibilidade hídrica, e em toda a bacia há um comprometimento de 95,1% da disponibilidade hídrica. A Superintendência de Regulação de Usos de Recursos Hídricos, no processo de controle dos usos da bacia do Rio Paraná, caracterizou a inatividade do uso da água de outorga emitida por meio da Resolução 1425, em razão da ausência de uso da água por 3 anos consecutivos, considerando as seguintes abordagens: a identificação no cadastro ambiental rural, nas proximidades do ponto de captação do usuário, a inexistência de consumo de energia cadastrada, a inexistência de informações cadastradas na Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos, a nossa DAUR, a análise de imagem de satélites Sentinel da área de propriedade, na área da propriedade, na qual não foram encontrados indícios de atividade de irrigação naquela região. A partir da constatação da ausência de uso de recursos hídricos, o usuário foi notificado e informado na possibilidade da suspensão da sua outorga, sendo concedido o prazo para contestação. O prazo concedido foi de 10 dias. Em resposta, o usuário argumentou e pediu a reconsideração a partir da alegação da dificuldade de obtenção da regularização ambiental, em especial a autorização para desmatamento. A área técnica, nossa Superintendência de Regulação de Usos, tendo em vista que a previsão normativa desta agência já indica, dentro desse prazo, os prazos legais já contemplam todas as necessidades de licenças ambientais e demais atividades necessárias para o uso da água, não acatou as alegações apresentadas. Assim, diante desse alto comprometimento de 95,1% da disponibilidade hídrica da bacia no Rio Paraná, propôs a revogação desta Resolução 1425 por descumprimento do prazo previsto na Lei 9433 de 97, em seu artigo 15, inciso 2º, ausência de uso por 3 anos consecutivos. Este é o meu relato, senhores diretores. Obrigado, diretor Nazareno, pelo relato. Eu passo a palavra para os colegas para eventuais comentários e observações quanto ao processo. Diretora Ana Carolina. Nenhum comentário. Recentemente aprovamos, né, uma norma que trata da questão da inatividade, embora eu entenda que a área técnica tenha colocado a questão do prazo de 3 anos e trouxe, por exemplo, a questão do CAR como critério de avaliação, a gente tem uma resolução hoje com os critérios bem estruturados. Eu acho que a gente, sempre que possível, tem que estar utilizando ela à risca, eu digo assim, né? Embora decorre da lei, efetivamente, o próprio usuário reconheceu o não uso por 3 anos. Então, é só para, talvez, orientar a área técnica que tenha isso, isso em mente, até porque a gente teria também, conjuntamente aqui, o descumprimento do artigo 5º, inciso 2º, se eu não me engano, da Lei 9984, que somaria, vamos dizer assim, mais uma causa para a declaração da inatividade, que seria o não início do empreendimento no prazo de 2 anos, ou sua conclusão é até 6. Então, é apenas a título ilustrativo, não tenho comentários além disso, mas ressalta a importância da gente estar seguindo de forma bem estrita os nossos normativos, especialmente os recém-aprovados. Obrigado, doutor Maurício. Queria só ressaltar, diretor Nazareno, que, como eu avaliei pertinente esse processo, sobre a sua relatoria, uma vez que a importância de viabilizar a questão da irrigação na região aí,
específica, né, que envolve o correto uso, né, do recurso hídrico. No início da reunião, o primeiro item, nós aprovamos exatamente, né, nessa região, né, deliberamos aqui a outorga em favor, né, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás para irrigação de 2.000 hectares, né, a partir da barragem aí do Rio Paraná. Então, resta demonstrada aqui a importância, né, da agricultura irrigada para o desenvolvimento da região e de quanto o uso do recurso hídrico deve ser adequadamente utilizados, né. Então, em 2019 aprovamos, né, a agência aprovou essa outorga e ficou 3 anos sem utilizar, né, sem uso, né. Então, então a gente tem que buscar sempre, tá, diretor Maurício, como o senhor mencionou, né, resolução de inatividade, ficar atento, né, a gente dá valor a esse recurso hídrico, como isso pode desenvolver, mudar a realidade das pessoas, né, ali da região, né. E então, diretora Ana Carolina, por favor. Só gostaria de acrescentar, mais uma vez a gente se depara com uma situação em que a gente tem um instrumento que é tão importante, que se chama outorga preventiva, né, e que poderia, enfim, ter sido utilizado aqui pelo empreendimento, aqui pelo empreendedor, né, que alegou aí algumas questões relacionadas ao licenciamento ambiental, mas o instrumento mais correto realmente seria o uso da outorga preventiva nesse caso. Obrigado, doutora Carolina. Passo ao relator para a leitura do voto, por favor. A partir das evidências de inatividade, com fundamento dos documentos anexados ao presente processo e nas manifestações dos nossos técnicos e das áreas competentes, este diretor é favorável à revogação da resolução ANA número 1425, publicada em 23 de julho de 2019, por descumprimento do prazo previsto na Lei número 9433, artigo 15, inciso 12, conforme a minuta de revogação de outorga anexa a esse voto. Obrigado, diretor Nazareno. Passo a colher o voto dos demais diretores, diretora Ana Carolina. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator, né, e declaro proclamo o resultado, matéria do item 4, aprovada por unanimidade. Pergunto à Secretaria-Geral se há mais algum item. Não, senhor diretor, não temos mais ordem do dia. Então, eu agradeço a todos que nos acompanham presencialmente e pelo nosso canal do YouTube. Informo agora, 15 horas e 31 minutos, dia 6 de novembro de 2023, nos despedimos aqui e declaro encerrado a reunião deliberativa ordinária da diretoria colegiada da ANA, de número 891. Muito obrigado.